Mais um podcast do Universo do Seguro está no ar e hoje um assunto muito relevante. Vamos falar sobre o seguro de responsabilidade civil para profissionais da área de saúde. Por isso, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque o nosso bate-papo começa depois da vinheta. Olha só, o podcast do Universo do Seguro no ar, mais um episódio. Estou super bem acompanhado aqui da Andreia Nogueira, ela que é superintendente de seguros massificados da Mafre, inclusive corretor que está assistindo aqui o podcast do Universo do Seguro. Não perca, a Mafre está com muitas novidades relevantes aí, tanto em campanhas de incentivo como também em vantagens, benefícios para você corretor distribuir os seguros da Mafre. Mas vamos falar com a nossa especialista. Andreia, bem-vinda aqui ao podcast do Universo do Seguro. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Maravilha. Queria começar agradecendo, né? Um convite muito especial para a gente falar aqui de um produto estratégico e muito importante para todos os profissionais da área da saúde. E a gente estava falando aqui um pouquinho antes de iniciar a nossa gravação que o Brasil se destaca nessa questão de judicialização quando o assunto é saúde, né, Andreia? Eu fiquei muito impressionado com o número que você me passou de processos existentes. Sim, o crescimento da judicialização na área da saúde tem tornado a proteção patrimonial e a proteção reputacional desses profissionais algo essencial, né? O Brasil hoje ele é o segundo país com maior demanda judicial. Não significa que é o segundo país que mais tem erros, né, de médicos, mas é um país que é bastante demandado judicialmente. E esses profissionais, eles, independente de terem cometido o erro ou não, caso sejam demandados judicialmente, vão incorrer em custos elevados, né, para sua defesa, para o pagamento de uma indenização, caso no final do processo ele seja de fato julgado culpado, e até mesmo ele pode ter muitos impactos reputacionais, né, de imagem relacionado a algum processo ou alguma divulgação, né, de um possível erro que ele possa ter cometido. Então, esse produto ele tem se tornado aí muito relevante, uma ferramenta, acho que essencial, quase que mandatória, para os profissionais da área da saúde. Para você ter ideia, o Brasil, pegando como referência setembro de 2024, ele tinha mais de 570 mil processos contra médicos. O que significa que a gente tinha mais que um processo para a quantidade de médicos registrados no Brasil. Só reforça que é para todos, né, André? Só reforça que é para todos. E aqui o nosso seguro hoje, ele não está direcionado exclusivamente para médicos. Ele é um produto que ampara todos os profissionais da área da saúde, que vai muito além dos médicos. A gente está falando aqui dos dentistas, dos fisioterapeutas, dos fonoaudiólogos, dos veterinários, dos farmacêuticos, dos enfermeiros, dos biomédicos, e é uma lista enorme de profissionais e especialidades que a gente cobre no nosso produto. São quantas especialidades? São mais de 90 especialidades que o produto da Mafre ampara. É bastante coisa, né? Bastante o profissional coisa. pode contar aí com a ajuda da Mafre. E é uma lista viva, assim, a gente está frequentemente atualizando de acordo com o surgimento de novas vertentes ali em cada especialidade. Um exemplo que a gente estava falando aqui antes de começar, por exemplo, hoje os dentistas. Tem um dentista que é um clínico geral, mas tem um dentista que faz procedimento orofacial. Tem o dentista e o biomédico que faz procedimentos estéticos. Então, a gente também tem essas segmentações, porque cada um desses tem uma probabilidade, uma exposição a ser demandado judicialmente, né, diferente entre si. Então, e algo que me chamou muito a atenção, André, enquanto você falava, é a questão reputacional. A gente está na era das redes sociais, um post para viralizar é questão de minutos. E como o profissional de saúde pode lidar com isso? Ele pode ter, por exemplo, uma assessoria de imagem diante de um processo, porque muitas vezes pode ter uma demanda ali que não compete, não é justa, talvez, né? Sim, a Mafre incluiu nessa nova versão do produto a cobertura de danos à imagem e reputação. Então, o nosso seguro, ele dá um amparo financeiro para o profissional, para ele reverter esse cenário, né, em um momento de crise. Hoje, uma única notícia pode ser devastadora, né, para a carreira de um profissional
que ele levou anos para constituir. Então, mesmo ele não tendo cometido um erro, uma notícia infundada que seja, pode viralizar e ter ali um alcance muito grande, e trabalhar nesse contexto para reverter é essencial para o profissional, né? Para a continuidade da carreira e da credibilidade dele. Então, o nosso produto ele vem com esse benefício de, além das demais coberturas, ter esse apoio financeiro para ele contar com empresas especializadas, como empresas de marketing, de comunicação, uma assessoria de imprensa, para entrar e ajudá-lo nesse contexto a reverter esse cenário. E ele também teria uma assessoria jurídica, por exemplo, no decorrer, no trâmite, né, dessa reivindicação, por exemplo? Sim, o seguro de responsabilidade civil, ele é um seguro que tem uma única cobertura, né, que é a cobertura para danos, né, para reparação de danos causados a terceiro. Então, dentro dessa cobertura, a gente tem uma série de eventos que são cobertos e amparados. E a gente, no seguro da Mafre, tem uma verba, que é uma verba única, que ela vai sendo consumida e utilizada ao longo do processo, de acordo com a necessidade e especificidade de cada processo. Então, por exemplo, gastos, custas periciais, toda a parte do apoio jurídico, do advogado, despesas de locomoção. Então, todas as despesas inerentes ao processo, incluindo, claro, a indenização no final do processo, caso o profissional seja julgado culpado, ele vai sendo consumido dessa verba. Que é o chamado capital segurado, né? Que é o LMI, né? Que é o limite máximo de indenização do nosso seguro. Isso é uma particularidade do seguro da Mafre. Existem outros seguros no mercado que têm sublimites para cada despesa. Então, tem um sublimite para indenização, um sublimite para custos periciais, um sublimite para o custo com o advogado em si. O nosso produto não, a gente tem uma verba única que vai sendo consumida e, inclusive, o custo ali para danos à imagem e reputação também está composto ali e amparado por essa verba. Mais tranquilo também até para o cliente assimilar e para o corretor também, que pode vender mais, tem cursos de capacitação, Sim. Porque eu acredito que ainda precisa avançar mais, né, a comercialização desse tipo de solução por corretores mesmo, porque eles já têm o cliente de automóvel muitas vezes, né, André? E todo corretor tem na sua carteira profissionais da área da saúde, né? Como eu te falei, é uma lista ampla e completa de profissionais, não só os médicos. E esse produto, ele é muito relevante e muito importante para a proteção do patrimônio, da reputação e que vai dar tranquilidade dos profissionais para exercer a sua função do dia a dia e ter a certeza que, caso ele venha a ser julgado, tendo cometido um erro ou não, se ele for julgado judicialmente, ele vai ter o suporte de um seguro, de uma seguradora, para conseguir arcar com todos os custos relacionados, né, a esse processo e vai ter a tranquilidade de que ele vai dar continuidade na sua profissão sem ter grandes perdas, né, financeiras ou até mesmo reputacional, porque a gente tem essa cobertura tão relevante para conseguir reverter ou minimizar, né, o estrago de credibilidade e reputacional desse profissional, caso ele tenha uma exposição, né, fundada ou infundada em mídias sociais. Olha só, hein? Hoje o podcast do Universo do Seguro está recebendo ela, Andréa Nogueira, superintendente de seguros massificados da Mafre. E você que está acompanhando aqui nosso bate-papo, não esqueça, em maio teremos o Digital Insurance Week, uma semana com programação ao vivo, painéis, debates e entrevistas especiais do canal do Universo do Seguro no YouTube. Por isso também aproveite, se inscreva na News do Universo do Seguro, acessa lá universodoseguro.com.br e receba as notícias atualizadas do setor de seguros todas as semanas aí no seu e-mail. Muito importante estar sempre atualizado e ouvindo, claro, né, os especialistas do mercado. E a Andréa hoje está desbravando tudo sobre responsabilidade civil na área de saúde, que é um produto muito importante, né, e serve para todos. E não só na área de saúde, né, dando uma palhinha de outros segmentos, todas as áreas profissionais podem contar com esse suporte, né? Sim, existe o produto de responsabilidade civil profissional, né, para outros tipos de profissionais. A Mafre hoje tem um produto que é
direcionado e exclusivo para os profissionais da saúde, mas o produto de responsabilidade civil é uma realidade aí e para as diversas profissões existem ferramentas e seguros disponíveis no mercado. Uma dúvida que é muito comum, que os leitores comentam às vezes nas nossas publicações, André, é sobre assim, eu tenho uma empresa, por exemplo, quero contratar o responsabilidade civil. Ele serve para meus funcionários, por exemplo, no caso de um hospital, ele poderia contratar o RC para os seus funcionários ou não é assim, seria um outro produto? Existe o produto de RC Operações, né, que é específico para cada tipo de atividades, que aí sim vai amparar. Né? Aí eu acho que depende de cada contexto e de cada risco. Né? Existem os seguros de responsabilidade civil puro e exclusivo e existem os seguros empresariais que têm a cobertura de responsabilidade civil, que aí sim pode amparar ali de acordo com a atividade e a operação daquela empresa, né? E por isso que é importante ter essa consultoria do corretor, né? Que fica personalizado de acordo com aquela necessidade. A cobertura de responsabilidade civil, o seguro isolado em si, ou essa cobertura dentro dos diversos seguros que ofertam a cobertura de responsabilidade civil, é um seguro que vem para reparar danos causados a terceiros, né? Então é extremamente importante. E pode ter uma dimensão, né? O risco que a gente nem imagina. E a gente vê casos muito famosos também, né, André, viralizando, especialmente procedimentos estéticos, por exemplo, é algo que vira notícia constantemente na mídia. Você que atua no segmento, poderia dizer quais os segmentos que costumam dar mais sinistros, quais profissionais estão mais propensos, de repente, a ter um acionamento de cobertura? Sim, existem alguns profissionais que hoje são demandados judicialmente de forma mais recorrente e frequente. A gente não pode dizer que é os que cometem mais erros, né? Mas sim que são demandados devido ao impacto, né? De fato, que geram ali nos seus pacientes. Então, acho que cirurgião plástico, por exemplo, que é uma especialidade que hoje a Mafre dá cobertura, ela ampara. Nem todas as seguradoras que têm o produto amparam o cirurgião plástico. Ele é um profissional que tem bastante demanda judicial. E muitas vezes ele é demandado não em função de um erro, mas sim por não ter cumprido a expectativa que o paciente tinha relacionado àquele procedimento estético, por exemplo. Ou, de repente, em função de um procedimento cirúrgico que o paciente ficou com uma cicatriz maior do que a expectativa. Então, assim, cirurgião plástico, ele é um profissional, uma especialidade bastante demandada, então é uma especialidade que é muito recomendado, né, ter um seguro. E, André, você atribuiria algum fato específico para o aumento dessas demandas judiciais contra profissionais de saúde? Sim, eu acho que tem dois que eu acho que são primordiais. Um, que a gente já falou, é o atual perfil, né, da população brasileira, que hoje é muito mais informada, então ela tem muito mais acesso a informações, a orientações jurídicas através da internet. Hoje, diariamente, a gente tem aí exemplos, né, de reclamações ou demandas para profissionais, muitas vezes ligada aí à estética, né? Então, assim, em tempos de maior conscientização da população em relação aos seus direitos, a gente observa um aumento do volume que certamente está atrelado a isso. Um outro fator muito importante e crítico é a relação do profissional com o seu paciente. Às vezes o médico nem errou, mas a forma como ele comunica, se relaciona, ou ele faz a gestão da situação, um atendimento mais frio, mais impessoal, pode gerar uma insatisfação ou até mesmo uma dúvida relacionada ao real risco ou impacto que determinado procedimento pode ocasionar e aí gerar uma reclamação futura contra esse profissional. E tem erros mais comuns, assim, que costumam acontecer, né? Por exemplo, enfermeiros, que são outros profissionais, indo além dos médicos também, porque cobre todos os profissionais da saúde mesmo, né? Eu acho que erro na administração de medicamentos, né? Um erro muito comum é um erro no procedimento mesmo cirúrgico, que pode causar ali alguma consequência ou até o óbito do paciente. Um diagnóstico errado ou um diagnóstico tardio,
causa muita reclamação. A falta de clareza no consentimento da família do paciente quando tem um procedimento que tem bastante risco ou pode gerar alguma consequência mais grave. Então, a falta dessa conscientização, né, da comunicação com a família do paciente das consequências que esses procedimentos ou determinado atendimento pode ter. O que mais? E a negligência em perícia, né, que é alguma falha causada pelo profissional por uma falta de atenção ou falta de habilidade para estar ali atuando naquele procedimento. Porque tem todo o contexto, né, da área de saúde, aquela pressão, né, vários atendimentos Exatamente. acontecendo. São profissionais que trabalham com um nível de pressão elevadíssimo no dia a dia, né? Muito importante, viu? Sempre valorizar, claro, né, a atuação Sim. dos profissionais da área da saúde, que nos ajudaram tanto, né? Recentemente tivemos 5 anos da pandemia de Covid, foram profissionais aí que foram indispensáveis para todos nós, né? Nesse contexto todo. Mas falando mais sobre esses processos contra esses profissionais, eles impactam também realmente a imagem e também a questão financeira. Podem até inviabilizar a atuação do consultório, né, André? Sim. Pode, eu acho que o impacto de uma ação, ele vai além do quesito financeiro, né? Eu acho que ele tem um impacto na reputação e na credibilidade dos profissionais em tempos aí de mídias sociais, né? E o alcance que os posts, né? As notícias têm. Tem uma questão financeira, porque qualquer profissional, independente de ter cometido um erro ou não, ele vai arcar com custos elevados para o processo, né? Com perícias, com despesas para a defesa dele, né? Com advogados renovados e tudo mais. E até mesmo, caso ele seja julgado culpado, o valor da indenização em si. Então, são custos que vão impactar no patrimônio dele. Eu acho que aqui tem uma questão também do risco de suspensão ou até mesmo da proibição dele de continuar a exercer a profissão, né? Dele ter ali, ser cassado pelo órgão, né? Pelo conselho dele não conseguir dar continuidade mesmo na profissão. Então, são inúmeros os impactos que uma ação judicial não bem conduzida, né? E controlada ali pode causar para um profissional. E também tem uma questão que é o mito do preço, o investimento desse seguro. A gente vê que as indenizações podem chegar a milhões de reais no caso de danos à imagem, né, desse paciente prejudicado. Mas falando assim especificamente sobre o investimento para o pessoal que está nos assistindo, é mais barato do que se imagina, André, é verdade isso? Sim, eu acho que o custo-benefício desse produto, ele é muito baixo. É claro que o custo do seguro depende muito da especialidade do médico. Como a gente comentou antes, existem algumas especialidades que têm uma exposição, né, a ser demandado judicialmente maior do que outros. Mas é um seguro que tem um custo super factível quando comparado com o risco em si. Então, dependendo da especialidade, o seguro pode custar menos de R$1.000 por ano. Eu acredito que essa imagem é porque o pessoal atrela muito com o seguro de automóvel, né? Sim, então assim, é um produto essencial para os profissionais da saúde. É claro que dependendo da exposição e do nível de especialidade desse profissional, é um pouco mais caro do que outros. Mas não é um seguro com custo tão elevado. Depende também do valor de cobertura que você vai contratar. O nosso seguro, ele é customizado de acordo com a especialidade e também o corretor pode oferecer para o seu cliente um limite máximo de indenização que vai de 50 mil até 1 milhão. Então, dependendo da necessidade, do tipo de especialidade, esse produto vai ficando com um custo um pouco mais elevado ou não. Andrei, você estava me contando um pouquinho antes da nossa gravação que o produto foi reformulado recentemente pela Mafre, né? Quais foram as principais melhorias, os diferenciais? Tem alguma cobertura inovadora, por exemplo, que anteriormente não estava contemplada?
A Mafre passou por uma profunda reformulação desse produto. Acho que ao longo dos últimos 2 anos a gente Inclusive, André, implementou... desculpa te interromper, tá muito lindo tudo, mas o Grêmio precisa me ajudar para eu ver a Libertadores com a Mafre. Mas continuando sobre os produtos, né, e coberturas. Sim. Então a gente passou por uma profunda reformulação e hoje a gente tem disponível no nosso portfólio um produto muito mais completo e que ampara assim, amplamente as reais necessidades dos profissionais, né? E nessa versão atual do produto, a gente incluiu a cobertura para ações julgadas na esfera criminal, além da civil e administrativa. A gente incluiu processos por danos morais puro, além dos danos materiais, corporais e estéticos. A gente incluiu a cobertura para chefe de equipe, diretor clínico, que pode sofrer uma ação em decorrente de um procedimento realizado por algum membro da sua equipe, né, que estava sob sua responsabilidade. A gente incluiu a indenização para herdeiros. Então, caso o nosso segurado ele venha a falecer durante o processo ou antes do processo, a sua família não vai ter que despender com custos para a defesa de um processo em não basta relação todo o a ele. acontecimento, né? Exatamente. O que mais? A gente incluiu a cobertura de danos à reputação, que é um grande diferencial do nosso produto. A gente estendeu o limite, porque antes o nosso produto ia até 600 mil e agora a gente ampliou para até 1 milhão. A gente incluiu a extensão para o CNPJ. Então, hoje, o produto da Mafre ele é focado para a pessoa física. Então, ele é um seguro do médico. Então, ele acompanha o médico em todos os locais em que ele faz atendimento. No hospital, nas clínicas. E só que se o médico ele atende e emite nota no seu CNPJ, se ele tem uma clínica e o processo vem em nome do CNPJ, mas foi decorrente de um procedimento realizado pelo nosso segurado, a gente também dá cobertura. Bem completo, hein? Bem completo. Olha que legal. O nosso produto está bem completo. E tem uma cobertura que é chamada perda de uma chance. O que ela significa nesse contexto da saúde? A perda de uma chance é quando, em função de uma falha do profissional, o paciente perde a oportunidade de ter algum resultado concreto ou realizar algo concreto no futuro. Então, vamos falar de alguns exemplos para a gente tangibilizar. Imagina um diagnóstico tardio de um câncer, por exemplo. O profissional, ele impediu que o paciente fizesse um tratamento precoce e adequado para minimizar o risco e aumentar a probabilidade de cura dele. Então, um médico que ele acaba demorando, né, mesmo tendo evidências a ter o diagnóstico, ele pode fazer com que o paciente perda a chance de se tratar de forma adequada. Ou, por exemplo, procedimentos cirúrgicos em mulheres procedimentos ginecológicos que afete a fertilidade da mulher. Por conta de um erro, uma negligência do médico. Imagina ela o tamanho desse perde sinistro, André. a chance de ser mãe de forma natural. Então, é um outro exemplo de perda de uma chance. Uma reivindicação dessa, uma indenização enorme. O obstetra é uma especialidade que ganha mais importância no seguro, porque ele é bastante demandado judicialmente, pela sensibilidade da situação, né? André, a gente está falando bastante aqui dos produtos da Mafre, quando a questão é responsabilidade civil, falando um pouquinho de saúde, mas o pessoal gosta muito de saber o contexto também do pessoal que passa aqui, né, nas nossas entrevistas, no podcast. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória também no mercado de seguros, né? Quanto tempo você está atuando no segmento, como é que foi essa caminhada até chegar a essa superintendência de produtos massificados? Vamos lá. Então, eu estou no segmento de seguro há 23 anos, sou atuária de formação, então eu iniciei a minha carreira em áreas bem técnicas, como atuária institucional, e ao longo desses anos eu fui migrando para a área de produtos,
Atuei muito forte no processo de precificação e subscrição. E trabalhei em algumas grandes companhias, tá? Então, ao longo dessa minha trajetória. E eu estou na Mafre há 2 anos. Então, eu cheguei na Mafre há 2 anos e 4 meses, mais ou menos, com um grande desafio de assumir todo o portfólio de massificados da companhia, sendo responsável por todas as frentes técnicas. Então, na Mafre, seguros massificados são todos os seguros massivos, não auto, não vida e não agro. Né? Então, eu tenho, debaixo do meu portfólio, uma lista ampla de produtos que são distribuídos aí em diversos canais. Então, eu tenho produtos bem direcionados para o canal corretor, como seguro empresarial até 30 milhões, seguro residencial, seguro RD equipamentos não agrícolas, seguro imobiliário. Eu tenho produtos direcionados ao canal de Bank Assurance, então eu tenho seguro habitacional, seguro de perda e roubo de cartões. Alguns produtos que eu já mencionei aqui no canal corretor. Eu tenho um portfólio de produtos segmentados para o segmento de varejo, varejistas mesmo. Então, eu tenho garantia estendida de eletrodoméstico, garantia estendida de automóvel, seguro de garantia mecânica de auto, seguro de roubo e furto de celular e eletroportáteis. E eu tenho um produto que é um grande... que compõe grande parte aí da minha produção, que é o seguro de quebra de garantia de consórcio, que é um produto segmentado, direcionado para as administradoras de consórcio. E eu achei muito diferente esse produto, sim, inclusive, hein? Que é o seguro que garante a inadimplência do consorciado que foi contemplado, que já tomou posse do bem e ele fica inadimplente. Então, é um seguro que é um seguro da administradora de consórcio, que é pago com o recurso do fundo de reserva do grupo e que vem para garantir a solvência do grupo e para não prejudicar nenhum participante daquele grupo de consórcio. Então, em tempos de crescimento do segmento de consórcio, esse seguro ele também tem tido aí uma performance bem interessante nos últimos anos e é um produto que a Mafre é líder do mercado. A gente é a seguradora aí, parceira das grandes administradoras de consórcio do Brasil. A Mafre, inclusive, uma das maiores seguradoras aí do mundo, né? Não é só do Sim. Brasil. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal da Mafre também, a Tati, né? O presidente Oscar também, que com certeza vai acompanhar essa nossa entrevista, nosso bate-papo, né, Andréia? E isso que você está falando, em resumo, mostra que a Mafre também tem uma solidez muito grande, ou seja, tem uma profissional de atuária desenvolvendo os produtos, né? E ela cuida bem da subscrição. Pela sua fala, Sim. pelo menos, deu para perceber isso. A Mafre, ela passou aí por profundos processos de revisão técnicas e hoje ela está preparada e o momento dela é de crescimento. A palavra de ordem, né, aqui no Brasil é o crescimento. A gente teve o lançamento aí do nosso novo programa de relacionamento na semana passada. Isso vem só reforçar o quanto a gente tem a missão de crescer, crescer, crescer aqui no Brasil. A operação eu achei da muito Mafre... legal, justamente isso que você ia falar agora, é a importância que a Mafre dá para a operação brasileira, né? Sim, o Brasil é a segunda maior operação da Mafre no mundo. Então, a gente tem uma relevância e uma importância pro resultado do grupo muito grande. Então, é uma região que tem bastante responsabilidade quando a gente fala, né, do resultado do grupo como um todo. Eu ouvi falar que tem um objetivo aí para que o Brasil seja a maior do mundo, Sim, no caso. Essa é a nossa ambição e a gente está e vai trabalhar em busca dessa nossa ambição. E isso com você, né, corretor de seguros que está nos assistindo aqui, você que é da área de seguros, ainda não está cadastrado com a Mafre, não está emitindo, procure seu gerente comercial e tem o site também, né, Andréia? Pode ter todas as informações. Todas as informações. Maravilha. Inclusive, todo o detalhe do nosso produto RC Profissional está nas condições gerais que fica disponível, né, no nosso site. Tudo bem facinho, bem acessível, né? Sim. E falando um pouquinho mais dessa área de massificados, qual a importância dela na operação da Mafre, assim, falando em participação de mercado mesmo? Hoje, ela representa um pouco menos de 20% dentro da Mafre, né?
Quando a gente se compara com o mercado, que é possível, né, através dos dados que a SUSEP disponibiliza, a gente consegue nos comparar quando a gente olha nas congêneres, né, nos nossos competidores, os ramos específicos. A gente fechou o ano de 2024 de forma bem consolidada, a gente cresceu um pouco acima da média de mercado. A gente teve alguns destaques em alguns produtos. O nosso empresarial massificados foi um grande destaque, porque a gente conseguiu crescer bem acima do mercado. A gente cresceu aí acima de 20%, enquanto o mercado cresceu algo em torno de 10%. A gente avançou uma posição, então a gente fechou ali, a gente saiu da terceira posição para a segunda posição no ranking. E o mais bacana é que a gente conseguiu rentabilizar a nossa carteira. Então, a gente reduziu muito em percentual a despesa. Então, a gente hoje está com uma carteira com resultado sustentável que vai nos garantir continuar nessa tocada de crescimento. Então, acho que um dos destaques, pegando a Mafre no meu portfólio de produtos, é o empresarial. O SQG, eu já comentei aqui, que é o seguro de quebra de consórcio. Acho que ele é o queridinho, conseguiu esse produto, avançar e melhorar o resultado. O que mostra que a gente vai continuar crescendo de forma perene e sustentável. E a gente está num mês muito importante, que é o mês da mulher. É, inclusive, muito legal te receber, porque temos de ter as mulheres também conversando sobre seguros, falando sobre os produtos, né? Cada vez mais lideranças femininas no mercado, que é algo que ainda precisa avançar um pouquinho, né, André? Mas qual a sua visão sobre isso, né? Ser uma mulher executiva no mercado e estar aqui inspirando, né? Quem está nos assistindo. Poxa, como eu faço para galgar uma posição na área de seguros? Porque tem tanta oportunidade na indústria, né? Eu acho que tem um caminho longo ainda para se percorrer, mas eu enxergo grandes avanços em relação a essa maior equidade ali de gênero dentro das empresas. A Mafre, ela preza muito por isso e ela teve significativos avanços. Eu tenho a sorte de compartilhar os desafios do dia a dia com grandes executivas mulheres, né? Então, isso eu me orgulho muito de estar trabalhando numa companhia em que, de fato, tem o foco em cada vez mais ter um maior número de mulheres em cargos de gestão e em cargos de liderança. Para mim é muito gratificante, né, estar aqui. Eu acho que o podcast começou há 3 semanas, certo? É o terceiro episódio. E eu sou a primeira mulher a vir aqui falar de um produto de tão muitas, importante aí do meu portfólio. E é isso, eu acho que a gente observa um avanço, temos que continuar nessa tocada e para mim é um orgulho enorme. Eu acho que ao longo da minha carreira eu sempre fui uma profissional muito dedicada, sempre acreditei nos meus sonhos e nos meus pilares de prioridade. E eu comecei a carreira numa função super técnica, sempre tive a ambição de entrar mais nos pilares estratégicos e ao longo do ano eu fui trabalhando no meu desenvolvimento, na minha atuação para eu chegar hoje na posição que eu estou. Então, você perguntou o que conselho que você dá? Siga seus sonhos, sua intuição e siga firme no seu propósito, caso você queira de fato galgar aí cargos, né, mais de liderança, e acredite que com dedicação, foco, a gente consegue. Olha só, hein? Vai passando um filme, com certeza, enquanto você vai respondendo isso, né, André? Sem dúvida. Mas na sua trajetória teve algumas pessoas também que te inspiraram. Tem essas figuras para compartilhar com a gente? Sim, ao longo da minha trajetória, eu tive líderes e gestores que me inspiraram e me deram autonomia suficiente para eu conseguir, né, me desenvolver e ocupar cargos cada vez maiores. E certamente eu tenho ali como alguns mestres, né, pessoas que participaram aí da minha trajetória desde o início. Então, certamente, eu acho que eu fui abençoada por ter tido, ao longo da minha trajetória, líderes e gestores que acreditaram, me empoderaram e me desenvolveram muito. E hoje, como líder, eu sigo muito, né, as lições que eu aprendi sendo liderada
por esses profissionais. Maravilha, tem que ter, né? Os Tem exemplos, que ter. os Eu tenho mentores que nos alguns guiam. exemplos, né? Dá para contar algum nome pra gente? Tem um exemplo que eu sempre falo, que eu acho que é meu mestre, que é o Luiz Vicente Lapenta, que foi meu professor, né, na graduação lá em Belo Horizonte, em 2021. Ah, você é mineira, Andréa. Sim, Olha. e que foi meu gestor no meu primeiro estágio, foi o responsável por me trazer para São Paulo. Soubesse, eu tinha preparado um pão de queijo aqui pro nosso episódio. Trabalhei com ele posteriormente no Unibanco e é uma pessoa que certamente eu sigo até hoje alguns dos ensinamentos e o modelo de gestão e de atuação. E Luiz certamente sentiu o teu abraço, agora Sim, deve estar super feliz ele é de muito ver. querido. Vocês é uma trocam pessoa... até hoje? Sim. Hoje ele está na Porto, né? Na Porto Saúde. É um executivo da Porto Saúde. Mas ele é o meu mestre. Olha que legal. Ah, é bom, né? Ter essas Sim. figuras que nos inspiram realmente, nos guiam. E voltando um pouquinho, né, para a gente concluir o assunto de seguro de responsabilidade civil. Se deixar claro, a gente fica o dia todo falando, porque o produto tem muitas características interessantes, né, André? Mas para o consumidor que está nos assistindo também, é um público bem importante que assiste às nossas produções, é como avaliar qual o melhor seguro de responsabilidade civil de acordo com a realidade desse profissional. Sim. Eu acho que o profissional, ele precisa verificar se aquela proposta, aquela condição atende 100% dos procedimentos que ele atua, né? Então, a definição ali da especialidade em si e ter o cuidado de ver se a seguradora está ofertando toda a cobertura para os procedimentos realizados por ele. Eu acho que é importante ver se tem essa cobertura de danos à imagem e reputação, porque em tempos de mídia social é muito relevante a gente cuidar da reputação e da credibilidade dos profissionais, ver se o valor contratado ele é de fato suficiente, dados os procedimentos e o público que ele atende, né, e o risco. Verificar se é uma seguradora sólida, que tem bastante experiência no segmento, né, e que vai ali, de fato, o amparar e cumprir, né, com todos. Assim, eu falo com a Mafra trabalha com esse produto há muitos anos, é uma seguradora muito sólida, então acho que isso é bem importante também para levar em consideração, porque esse produto, a reclamação, ela vem no médio e longo prazo, né, não é imediato. Então, a gente dá cobertura para ações relacionadas a procedimentos realizados durante a vigência do produto, mas a reclamação ela vem anos depois. Então, tem uma questão do seguro de responsabilidade civil que é super importante, que é a reciprocidade. Então, a gente garante reclamações ocorridas desde o primeiro vigência da apólice. Então, ela foi implantada, já está valendo. Já. Sim, o profissional fica 10 anos vigente na Mafre e ele pode ter uma reclamação. Imagina que em 2015 ele entrou, renovou de forma sucessiva e ele teve uma reclamação, vai ter uma reclamação ano que vem relacionada a um procedimento que ele realizou em 2015. A gente ampara. Então, é importante que o profissional ele mantenha o seguro na mesma seguradora ao longo do tempo, para ele ter essa cobertura desde o início, né, da trajetória. Então, por isso a importância de você escolher uma seguradora sólida, que você acredita que você vai permanecer e vai ter a cobertura para qualquer procedimento que você realizar durante esse tempo. Aí tem a questão dependendo do seu planejamento financeiro, a gente tem a opção de contratação com franquia ou sem franquia. Então, isso é importante também levar em consideração se para você é adequado contratar um seguro que, no caso da indenização em si, tem a participação do segurado ou não. E a facilidade nos pagamentos também, né? A gente tem planos de pagamento simplificados aí para ter menos impacto ainda no orçamento do profissional da área da saúde. E uma coisa que sempre surge quando a gente fala sobre seguros, né, é a questão do acionamento.
Muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho seguro, nunca usei. E nesse caso do responsabilidade civil, como é que funciona isso? Se o segurado tiver um sinistro, por exemplo, quais seriam os passos, né, recomendações, André? É um momento delicado, mas ele pode ficar tranquilo porque está com a ajuda da Mafre, né? Ele pode ficar tranquilo. Inclusive, a Mafre, na regulação de sinistro, ela tem algo que é um diferencial também, que a gente faz indenização a terceiros. Então, o médico ele não tem que ter desembolsos, e a seguradora vai lá e vai fazer o ressarcimento desses desembolsos. A gente, ao longo do processo, a gente vai pagando as partes terceiras e vai consumindo o limite dele. Então, você tem custas periciais, a gente vai lá e consegue arcar. Claro, sempre em comum acordo com a seguradora, né? Então, assim, isso em caso de sinistro, avisou o sinistro, é procedente, tem cobertura, a Mafre atua em conjunto, né, com o segurado para conseguir arcar ao longo do processo, que pode ser longo, né, com o reembolso, não, o pagamento das despesas relacionadas ao processo ao longo de todo o tempo que essa ação está tramitando ali em julgado. E a gente também, antes de encerrar o nosso bate-papo, né, André, um recado importante para quem está em formação. A gente vê que a formação de médicos tem aumentado muito no Brasil também. E como tem novos profissionais chegando, eles também precisam ter a consciência da importância desse seguro, né? Sem dúvida. Eu acho que esse seguro ele está em alta e faz muito sentido, até pelo ambiente, contexto de aumento da judicialização. Ele é um seguro muito importante, uma ferramenta aí essencial para garantir aí a tranquilidade, a continuidade, né, da atuação dos profissionais. Eu acho que o mercado tem trabalhado nessa divulgação e nessa conscientização. E eu acho que a gente, como participante do segmento, a gente tem que continuar com essa divulgação, porque, de fato, é um produto que é essencial. E eu acho que no curto, médio prazo, ele já vai virar quase que mandatório, né, para qualquer profissional da área da saúde. Tem crescido muito, né, a formação de médicos e eu acho que é uma ferramenta que hoje não é tão conhecida, inclusive, né, para os médicos. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falou, mas o médico ele não gosta de falar que ele pode errar, então ele vai contratar um seguro que é meio que uma demonstração de uma possibilidade de erro. E eu acho que isso é uma verdade, sim. O médico não gosta de expor que ele pode errar, mas todo mundo tem que ter consciência que hoje ele não precisa errar para ser, né, demandado judicialmente. E se isso acontecer, ele, independente, ele vai arcar com custos elevados para sua defesa, mesmo que no final do processo ele seja julgado inocente. E é um ser humano também, né, André? Então, E assim, e tem outros impactos, né? Tem impacto na saúde mental do médico. Imagina a pressão e a situação relacionado até a sua reputação, todo o processo durante, que normalmente é longo o processo, né? E você não contar com uma ferramenta para te dar tranquilidade, que você não vai ter que abrir mão do seu patrimônio ou, né, não conseguir fazer uma defesa correta. Então, é uma ferramenta aí que tem aí benefícios em múltiplas frentes e não só financeira, né, para esses profissionais. E também me chamou a atenção a facilidade que tem na Mafre, né? Por exemplo, ela não exige o registro de qualificação de especialista. Na prática, o que isso significa? O RQE é a formalização da especialização no conselho, né? A gente não exige o RQE. A gente exige o que? A comprovação da especialidade. Então, a gente precisa da comprovação da residência, da especialidade daquele profissional, sabe? E não o RQE em si. Tem algumas companhias que exigem o RQE para dar ali a cobertura, comprovando e a formalização, né, no conselho que ele é especialista em alguma especialidade. A gente solicita a comprovação da especialidade, não necessariamente o registro da especialidade no conselho. Entendi. E tem outra cobertura que me chamou a atenção, que é o ato do bom samaritano. Na prática, o que significa isso, André? O ato do bom samaritano é quando um médico ele presta um atendimento fora da sua especialidade
e em função e pelo insucesso ou por alguma ocasião não foi bem sucedido, ele é acionado judicialmente. Então, por exemplo, no juramento ali do médico, quando ele se forma, ele fala que ele precisa prestar socorro independente do contexto. Imagina você num avião, né? Uma mulher, alguém começa a passar mal e ter ali, você não é cardiologista, claramente está alguém sofrendo um infarto, mas você é um médico de outra especialidade que foi socorrer e nesse episódio aconteceu algo mais grave e alguém, ou a família ou o próprio paciente te demanda judicialmente. Então, o ato do bom samaritano é isso, é quando o médico presta algum socorro, algum atendimento fora da sua especialidade e em decorrência desse atendimento ele é acionado judicialmente. Por isso essa importância, né, de atribuir o seguro ao CPF, no caso do segurado. Sim, exatamente. Maravilha, olha só, gostei de porque aprender o nome é mais. interessante, né? O ato do bom Muito. samaritano. É exatamente, porque você tem que prestar socorro porque você é um profissional da saúde, né? Você pode salvar uma vida ali mesmo fora da sua especialidade. Maravilha, eu gostei muito de aprender mais sobre o seguro de responsabilidade civil profissional hoje para médicos, né? André, aí ficou aquele gostinho de quero mais, hein? Acho que você tem que voltar aqui para falar cada vez mais sobre os seguros massificados da Mafre. Responsabilidade civil, então, tem um universo de seguros mesmo disponível. Não, tem um né? universo. Como eu comentei, o nosso produto não é só para médico. A gente está falando aqui de uma lista ampla de profissionais da área da saúde. Esse mercado é enorme, então tem muita oportunidade para os nossos corretores, né? Então, é um produto aí que vocês precisam trabalhar, né? Com os profissionais que fazem parte aí do portfólio de clientes de vocês. Olha só, hein? Você corretor de seguros, então, preste atenção no recado da Andreia. Emita aí seu seguro de responsabilidade civil para seus clientes com a Mafre e fique ligadinho, claro, aqui nos conteúdos do Universo do Seguro, sempre com assuntos relevantes. Aí hoje falamos sobre todas as características desse produto, né, Andreia? E agora eu vou liberar para você, claro, o microfone. Primeiro eu vou dizer que sempre bem-vinda, pode voltar quantas vezes quiser aqui no podcast do Universo do Seguro e deixar para você mandar um recado, aí pode ser olhando naquela câmera lá, aquele recado, né, para o mercado de seguros, do fundo do coração, um resumo também do nosso bate-papo, que foi realmente muito proveitoso. Sim. Primeiro eu queria agradecer o convite, muito especial estar aqui falando desse produto que é tão importante aí na relação dos profissionais com seus pacientes. Dizer que eu estou à disposição para voltar aqui e falar dos nossos diversos produtos massificados, né, que compõem o nosso portfólio. Eu acho que o recado que eu queria dar para os nossos distribuidores, para os nossos corretores, eu já dei. Eu acho que ao longo aqui desse bate-papo a gente falou o quanto esse seguro é uma ferramenta essencial, né, para a tranquilidade, para a proteção do patrimônio e da reputação dos profissionais da saúde. Então, eu convido, né, os nossos corretores a conhecerem mais de perto as particularidades do nosso produto para conseguir ter mais uma opção de proteção para os seus clientes, que são da área da saúde. E acho que é isso. Foi um prazer. Acho que um Passou tão bate-papo rápido, né? rico, né? Falamos aqui de diversas coisas, mas foi muito especial. Olha só. E você que gosta do podcast do Universo do Seguro, continue com a gente. A partir de abril tem novidade. A gente sempre está mudando alguma coisa, né? Mudando o formato, criando novas vertentes aí para comunicar cada vez melhor com você, ficar cada vez mais juntos, como diz o slogan do Universo do Seguro. E a partir de abril, nosso podcast vai ser ao vivo. Você vai poder interagir, mandar perguntas e vai dar para mandar até áudio também para participar ao vivo com a gente. Então, por isso, ative as notificações, se inscreva no canal para ficar ligado também em todas as novidades aqui do podcast do Universo do Seguro, que hoje recebeu ela, né, Andreia Nogueira, ela que é superintendente de massificados da Mafre. E nós voltamos na próxima semana. E, Andreia, mais uma vez, viu? Volte quando quiser aqui no podcast do Universo do Seguro. Pode deixar. Maravilha. E a gente segue por aqui. Você também pode ouvir essa conversa no Spotify e demais players de streaming.
Universo do Seguro, seu portal de confiança, informando o mercado, fortalecendo a esperança, disseminando o saber, cultura expandir, para um Brasil mais seguro, vamos juntos construir. Com notícias e artigos sempre a atualizar, economia e finanças para te orientar. Do seguro de vida ao residencial, protegendo o futuro de forma integral. Universo do Seguro, seu portal de confiança, informando o mercado, fortalecendo a esperança, disseminando saber, cultura expandir, para um Brasil mais seguro, vamos juntos construir. Com ética e clareza, nossa missão é informar, para que o seguro seja parte do seu lar. Em 2025 vamos celebrar um ano mais seguro, juntos a prosperar. Universo do Seguro, seu portal de confiança, informando o mercado, fortalecendo a esperança, disseminando saber, cultura expandir, para um Brasil mais seguro, vamos juntos construir. Universo do Seguro, você sempre bem informado, construindo um futuro mais seguro e preparado. Para mais informações e atualizações sobre o mercado de seguros, acesse o Universo do Seguro.